Quando Décio Júnior Bruto conquistou a Lusitânia e Braga, faltava-lhe pouco para conquistar o resto da Península Ibérica. Corria ao século I a.C. e os seus soldados, em medo, avisaram-no para parar. Ele estava defronte do rio Lima, o rio do esquecimento, o rio azul do submundo do Hades. Décio Júnior Bruto voltou-se para os seus soldados e disse: nem que eu vá sozinho, eu o farei. E acabarei por conquistar tudo, e a fama recairá sobre mim e a vergonha sobre vós. Neste programa, iremos falar sobre histórias que estão há muito esquecidas. Venha connosco na Máquina do Tempo. A história da imigração açoriana começa ainda no século XVI, mas só se torna sistemática quando o secretário de Dom João V, Alexandre de Gusmão, que havia nascido em Santos e, portanto, era profundo conhecedor da realidade brasileira, decide que devem ser os açorianos a colonizar a parte sul do Brasil, de modo a definir as fronteiras claras com os territórios espanhóis da Argentina e Uruguai, e que, então, consegue, com os açorianos, criar o Tratado de Madrid e definir as fronteiras daquelas duas nações, grandes nações, sem disparar um único tiro. Isto é importantíssimo, porque se é verdade que começou no século XVIII, maior será ainda essa imigração no século XIX para o Brasil. Para termos um pouco de noção, saíam cerca de 3.000 açorianos em meados do século XIX com destino ao Brasil. O que fez com que no final desse século a imigração açoriana andasse à roda de 102.000 indivíduos, o que quer dizer 40% da população realmente existente. É bem verdade que a imigração açoriana teve, na segunda metade do século XIX, também outros destinos. Estados Unidos da América e a Havaí começaram a surgir como alternativas. Mas não é menos verdade que, para o distrito de Angra, 99% dos imigrantes destinassem ao Brasil, 70% no distrito de Ponta Delgada e 45% no distrito da Horta. A isto, temos ainda que juntar as denúncias que foram feitas em 1874 pelo governador de Angra, que vem denunciar o fenómeno da imigração ilegal. Os navios que cruzavam o Atlântico com os imigrantes açorianos tinham falta de tudo. Tinham lotação a mais, tinham falta de higiene, tinham falta de alimentos e, à chegada, aqueles que tinham contratos muitas das vezes viam-no rasgados e eram vendidos em mercados de escravos a preço de pataco. Não nos podemos esquecer que em 1850 o Brasil aboliu a escravatura, mas nunca aboliu os escravocratas. Conosco, Susana Serpa Silva, historiadora e conhecedora profunda da história do Lidador. Que navio era este, o Lidador, Susana? O Lidador, em concreto, era um vapor brasileiro que fazia a ligação entre Açores e Brasil, transportando passageiros, em especial imigrantes. E ao que se sabe, nem todos esses imigrantes eram imigrantes legais, ou seja, partiam com os seus passaportes e, portanto, a preceito daquilo que eram as leis em vigor. Muitos partiam clandestinamente a bordo do navio, escondidos,
e muitas vezes em condições de viagem absolutamente desumanas, porque o navio levava quase o dobro ou mais dos passageiros em relação ao seu calado, à sua arqueação. Por exemplo, em 1874 descobriu-se que o Lidador chegou ao Rio de Janeiro com 455 passageiros a bordo, quando só podia levar no máximo 270. Ora bem, isto foi um caso que se descobriu. Imagina-se quantas viagens o navio não fez nestas condições. E, portanto, claro que se percebe que com uma lotação destas, as viagens eram terríveis, podiam durar entre 22 a 25 dias, tudo dependia também das condições atmosféricas e do mar, e acabavam por faltar mantimentos, por faltar água, as pessoas iam sobrelotadas, sem condições de segurança, sem condições de higiene, muitas vezes chegavam ao Brasil doentes e por isso era necessário colocá-las em quarentena. E hoje sabe-se que o Lidador, de facto, era um dos navios, um dos muitos, que estava envolvido nesse tráfico de mão de obra. E porquê? Porque outros navios também faziam isso, como o Patacha Arrogante, que também se sabe que transportava mais do dobro dos passageiros que podia transportar. E porquê? Porque o Brasil precisava muito de mão de obra, especialmente com as leis que decorrem do processo abolicionista. Em 1850, a Lei Eusébio Queiroz proíbe o tráfico negreiro no Brasil. Em 1888, a Lei Áurea, a famosa Lei Áurea, proíbe a escravatura e os fazendeiros brasileiros, habituados a uma economia de matriz esclavagista, reagiram muito mal a esses progressos civilizacionais e, por isso, acabavam por utilizar a mão de obra imigrante como substituta da mão de obra escrava que ia ganhando a liberdade. Cunha Sotomayor denunciou na Câmara dos Deputados, em 1854, que chegou o navio a Pernambuco e já a Câmara pode ver como iam 400 e tantas pessoas em um navio que apenas tinha acomodações, quanto muito, para 60 pessoas. Chegou o navio a Pernambuco. Os passageiros iam mais mortos que vivos. O comandante só desembarcava os que queria vender, havendo quem os quisesse comprar. Os portugueses ali residentes foram pedir proteção ao cônsul de Portugal contra aquele bárbaro procedimento. E o que é certo é que muitos açorianos acabaram por ser envolvidos nestas redes de tráfico, que eram encabeçadas pelos chamados engajadores, que vinham a bordo dessas embarcações, mas tinham contactos em terra. E claro que isto não se podia fazer sem a conivência de pessoas que estavam nas ilhas, por vezes com a negligência ou a cumplicidade de algumas autoridades locais que fechavam os olhos a esta realidade e porque no fundo as pessoas conheciam-se e acobertavam-se umas às outras nestes atos ilícitos. E estes engajadores, claro que tinham a conivência quer da tripulação, dos capitães, dos próprios concessionários dos navios, que assim ganhavam imenso dinheiro com este tráfico de mão de obra. E como as pessoas na generalidade eram analfabetas, não sabiam ler, escrever e contar, facilmente eram ludibriadas e por isso embarcavam nestas condições e acabavam por vezes por assinar contratos de duvidosa legalidade aos quais ficavam vinculados não apenas por 5 anos, mas por 10, por 15, por 20, porque iam com a condição de trabalhar para pagar a viagem e na realidade acabavam por trabalhar anos a fio, a viagem já estava paga, mas os fazendeiros não os libertavam e apenas garantiam a comida e a dormida. E por tudo isso, a partir de 1830, fala-se muito de escravatura branca. E é um debate que se faz a nível parlamentar, nas cortes em Lisboa,
É um debate que se faz na imprensa local. A imprensa vai ter um papel importante, tentando exatamente dissuadir as pessoas de embarcarem de Penedo, como dizia Urbano de Mendonça Dias, pela calada da noite, em pequenos botes que as conduziam para os navios que estavam em alto mar, à espera. Não é? E, portanto, a imprensa vai denunciar estas situações. E porquê é que se fala de escravatura branca? Precisamente porque as viagens se assemelhavam às dos navios negreiros, não é? E, por outro lado, porque as condições de trabalho eram duríssimas, desumanas, e as pessoas ficavam mergulhadas numa exploração imensa que acabava, por vezes, por ter resultados desastrosos que não tinham nada a ver com aquele sonho que comandava este desejo de partir das ilhas, de procurar melhores condições de vida, de fugir à pobreza, ao recrutamento militar, que levava muitos jovens a embarcarem clandestinamente para fugirem à disciplina e ao rigor da vida militar. Nós somos pela imigração. Consideramos-la sinceramente um bem e um direito individual imprescindível que a lei fundamental do país concede a todo o cidadão, de conservar-se ou sair do reino, como lhe convenha, levando consigo os seus bens. Pretender abolir esta disposição é coartar, é ferir a liberdade individual e reduzir o homem à vergonhosa classe de cravo. Que seria dos açorianos? Que seria de alguns filhos desta ilha se não encontrassem nas terras de Santa Cruz uma segunda pátria que os protege fraternalmente, recompensando com generosidade o seu trabalho e habilitando-os a socorrer a família que aqui deixaram? As riquezas avultadas que têm vindo do Império do Brasil são um facto muito eloquente e de observação constante. Os que imigram não vão divertir-se. Ninguém deixa a pátria sorrindo. Vão procurar meios de subsistência que aquela lhes nega em resultado do excesso de população. E logo que os alcançam, aí os vemos quase sempre a regressar à terra natal, possuindo fortunas consideráveis, fazendo circular capitais, estabelecendo indústrias e dando trabalho a quem o precisa. Muitos dos imigrantes, ou alguns imigrantes, regressaram enriquecidos. Esses imigrantes construíram casas, trouxeram novas influências, até arquitetónicas, de gosto solarengo colonial, com muitas colunas e alpendres, mas escondem por detrás deles as histórias da maioria dos imigrantes. Ao chegar ao Brasil, com que condições se defrontavam aqueles que desembarcavam? Bom, há aqui duas ou três problemáticas em causa. Portanto, além da imigração clandestina, que era muito volumosa e que algumas autoridades estimavam que fosse o dobro da legal, havia também uma imigração legal. E esses imigrantes chegavam ao Brasil, preferencialmente, depois mais tarde aos Estados Unidos da América também, chegavam com os seus passaportes à procura de trabalho e de melhores condições de vida. Nós sabemos hoje, pelos dados que estão compilados e estudados, que a grande maioria desembarcava no Rio de Janeiro, ou então também no Porto de Santos. A partir daí, muitos iam para o interior trabalhar em fazendas, nas fazendas do açúcar, do café, que tem um grande incremento, a produção do café tem um grande incremento no século XIX, e acabavam por se disseminar pelas regiões, digamos, rurais das fazendas. Mas também havia imigrantes que ficavam nas cidades e que se dedicavam a trabalhar como caixeiros, como padeiros, em diversas atividades artesanais, não é? Próprias das cidades. Alguns também ficavam por aí. E há alguns, de facto, que regressaram às ilhas com meios de fortuna. O conde de Casal Ribeiro, dirigindo-se à Câmara dos Pares, afirmou: pois na imigração para o Brasil há também visivelmente lotaria de gente. Alguns imigrantes voltam milionários, outros ricos, outros abastados. São estes os que se veem. Os que se não veem são os milhares que por lá ficam, substituindo o escravo negro. Míseros escravos brancos,
extinguindo nas roças a infeliz existência. A questão também é que neste momento há muito poucos estudos sobre os torna-viagem, sobre aqueles que regressaram ao seu ponto de partida. Sabe-se pelo modelo de imigração que durante muito tempo partiam sobretudo homens casados ou maioritariamente solteiros e que partiam enliados num projeto de retorno. Portanto, a ideia era alcançar meios de fortuna e voltar à terra natal. Isso nem sempre acontecia. E mais tarde, sobretudo nas últimas décadas do século XIX, muitas famílias começam a partir, não é, para não regressar. Portanto, aí o objetivo já era outro, era mesmo ir à procura e conseguirem radicar-se nos territórios de acolhimento. Ora bem, é preciso de facto estudar o fenómeno do regresso a nível Açores, há muito poucos estudos sobre isso, mas sabemos que alguns regressaram, inclusivamente até na literatura de viagens. Estou-me a lembrar aqui do caso de Walter Frederick Walker, que fala do americano e do brasileiro, que eram os regressados exatamente destes destinos de emigração açoriana, distinguindo um do outro, um mais empreendedor, o outro nem tanto, não é, mais enredado em certos preconceitos sociais, mas o que é certo é que alguns dos casos daqueles que conseguiram regressar com êxito acabaram por se integrar novamente na sociedade local, fazendo já parte de uma elite endinheirada e muitos deles constituindo família, o que não significa também não tenham regressado outros imigrantes sem a mesma sorte. Não é? E estes aí eram situações mais complexas, em que eles não gostavam de mostrar a sua situação, porque, ao fim e ao cabo, não tinham conseguido o sucesso, não é, que desejavam alcançar ao partir. Há as duas situações, claro que aqueles que tinham maior visibilidade e que de certa forma também influenciavam outros a emigrar, a procurar partir, eram aqueles que vinham com os seus relógios de bolso, com animais exóticos, com os seus chapéus brancos, enfim, com aqueles sinais de riqueza de quem tinha conseguido prosperar em longes paragens. Foi um destes navios ditos novos negreiros que repousem na Baía de Angra. O Lidador foi construído em Londres em 1873. Nos anos seguintes, funcionou ao serviço da empresa transatlântica de navegação brasileira, transportando passageiros e carga entre Portugal e os Açores e o Brasil. Tratava-se de um navio a vapor com velas em caso de necessidade, feito principalmente em metal. No dia 7 de fevereiro de 1878, o barco fundeou em Angra. O porto, naturalmente protegido pelo Monte Brasil, é todavia vulnerável ao vento sudeste, que empurrou centenas de embarcações contra as rochas ao longo dos 5 séculos de história do dito. A madeira recolhida pelos locais para uso na construção fez com que muitos o chamassem vento carpinteiro. Conosco, Ana Catarina Garcia, arqueóloga. Ana, por favor, conta-nos a história deste barco. O Lidador é um vapor, um navio construído em 1873, nos estaleiros em Londres, e esteve a navegar destinado ao transporte essencialmente de imigrantes para o Brasil. Portanto, este navio marca ali uma viragem na construção de navios de ferro e a introdução do vapor na navegação e torna-se importante por causa desse fator. E, portanto, a história dele está muito ligada a estas viagens de ligação, especialmente entre os Açores e o Brasil, e, pronto, no infortúnio, ao fim de 4 anos de serviço, acabou por naufragar na Ilha Terceira. Qual é que foi a história dessa última viagem? Bom, nesta última viagem, o Lidador preparava-se para levar então passageiros imigrantes que iriam para o Brasil e, confrontado com uma das muitas tempestades que era normal acontecer na Baía de Angra, ou um mau tempo que terá provocado alguma agitação, terá embatido numa rocha e essa rocha, ao provocar um rombo no casco, acabou por provocar o naufrágio
que aconteceu depois já muito próximo da costa, portanto, junto ao Porto Novo, em Cais da Figueirinha, chamado Cais da Figueirinha, em Angra. Portanto, num acidente muito rápido. O Lidador é um naufrágio visitável. O que é que ele tem de especial para isso? O Lidador reúne várias condições muito favoráveis. Como já disse, ele acabou por naufragar muito próximo da linha de costa e isso trouxe essa grande característica que é ser um naufrágio em ferro, ou seja, permite que o visitante observe estruturas e entenda que está ali um naufrágio e ao mesmo tempo muito acessível, porque está a 7 metros de profundidade e, portanto, isto é muito aprazível para o principiante, para o batismo de mergulho, para um mergulho fácil e para o contacto com a história. Estas condicionantes e estas conjugações felizes, não é, da história de um naufrágio importante para os Açores, que conta a história do período da imigração para o Brasil e, ao mesmo tempo, o facto de ser um elemento que é visitável, que é possível observar e identificar as estruturas, fizeram com que ele reunisse as condições ideais para ser um parque visitável, ou seja, um naufrágio em que, para além do visitante ver só estruturas em ferro, é possível devolver-lhe uma história e esse contacto com o passado importante da Baía de Angra. E foi essa a razão que levou a considerar que ele tinha todas as condições ideais para ser um parque visitável e promovido pelo turismo e também pela promoção patrimonial dos Açores, e esta é uma condição única e foi a primeira, a seguir outros lhe seguiram, mas este realmente abriu o mote para esta nova maneira, ou para esta maneira que pela primeira vez se iniciou nos Açores, de tornar os naufrágios também fruíveis pelo utente comum e pela população. Os restos do Lidador permanecem no fundo, junto ao Cais da Figueirinha, sendo uma cápsula do tempo que nos permite olhar para o século XIX nos Açores e reviver um pouco da história da imigração açoriana, sendo o mais visitado naufrágio do Parque Arqueológico de Angra, que relembra o ignominioso comércio de açorianos no século XIX.